conhecido aqui, né? Que seja louvado. Nós é que temos o privilégio de estar aqui adorando o nome do Senhor. Amém? Eu quero agradecer, né? No meu nome, no nome do nosso pastor presidente, pastor Evandro, dar um abraço carinhoso do pastor. Em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, a igreja, né? Você possa receber um abraço dele, em nome de Jesus de Nazaré. Nessa noite, irmãos, pastor, nós podíamos cantar só mais um? Claro! Mas é só mais um, assim, é um agora e outro depois. Sim! Claro, né, gente? Amém? Tanto vamos
quando ele diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bilial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós bendizemos o teu nome mais uma vez nessa noite, porque o Senhor é Deus. Senhor, nós detemos todo o ladrão da semente nessa hora, em nome de Jesus de Nazaré. E nós pedimos ao Senhor, doce Espírito Santo, que o Senhor possa continuar ministrando ao coração da tua igreja. Espírito Santo, o Senhor é aquele que revela, o Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido de cada coração neste lugar. E nós pedimos ao Senhor nessa noite que não seja diferente, que o Senhor possa revelar o profundo e o escondido, Pai, que o teu povo possa sair daqui, ó Deus, não do jeito que entrou, mas que o teu povo saia deste lugar, ó Deus, transportando da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando e falando tanto que não era a Bíblia, Deus tem aqui, né? A semana, a Bíblia, que a mulher do vaso de alabastro, Jesus, que beleza, né? Vou falar da mulher do vaso de alabastro, porque, né, ela derramou sobre os pés do Senhor, ela enxugou os cabelos, ela chorou, né? E isso é bom, Jesus, eu vou falar sobre aí, da água, meu Deus, aquela mulher, Jesus, ela obedeceu o Senhor, né? Ela obedeceu o Senhor, ela foi obediente, e por isso o Senhor livrou a casa dela. Irmãos, eu pensei, mas aí orei, aí como eu hoje na pessoa quando ela está nada, sabe quando a Bíblia parece com as crianças? Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, que já tinha me falado, era para falar sobre Ana, por que estava temando? Eu falei, não vou falar sobre Ana, né, irmãos? Vamos falar sobre Ana, em nome de Jesus de Nazaré. Quando o Senhor diz que Ana era uma mulher, ela fala assim, que ela era uma mulher atribulada de coração. É a Bíblia quem diz, é tão assim profundo, que ela diz assim, lá no versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que Ana, ela não podia ter filhos, nós conhecemos essa história, e a palavra do Senhor diz que havia Penina naquela época, que hoje não pode, foi irmão, é só uma, né? Só uma esposa naquela época, que hoje não pode mais. Em nome de Jesus, né? E a Bíblia diz que Penina tinha e que ela a irritava. A Bíblia diz que ela a irritava. Ela era competidora de Ana, ainda que Elcana, a palavra do Senhor diz, que amasse mais a Ana do que a 10 filhos. Mas isso para ela, para Ana, isso não satisfazia o coração dela. Isso não satisfazia o desejo do coração daquela mulher, porque ela queria ter filhos. Ana queria ter filhos. Ana queria ser uma mulher com ventre frutífero. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que depois de irem ofertar, né, ao Senhor, e ela começou a chorar abundantemente. A Bíblia diz que ela chorou, pois, com amargura de alma, e orou ao Senhor. A Bíblia diz que com amargura de alma. Então eu consigo ver num quadro desse, pela bondade e misericórdia do Senhor, uma mulher em um cenário de tristeza, um cenário de angústia, um cenário de dor, um cenário de solidão. Agora imagina os irmãos, as irmãs, né? As crianças lá brincando e ela sozinha no campo. Cadê os filhos dela? Então eu consigo ver um cenário de tristeza, um cenário de angústia dentro da alma dessa mulher. Tanto que ela veio e fala que ela chorou amargamente. Ela chorou amargamente diante de Deus. Ela clamou ao Senhor, ela pediu ao Senhor, ela implorou ao Senhor que lhe desse filhos. E nós hoje, a gente não vê dessa forma. Mas antigamente, não ter filhos era uma desonra da mulher, né? Era uma desonra. Então, quando tinha filhos e o neném nascia e fosse homem, nossa, era mais honroso ainda. Mas ela não tinha nem homem nem mulher. Ela dependia exclusivamente do poder de Deus, da bondade de Deus e da misericórdia de Deus sobre a vida dela. A Ana só dependia de Deus. Eu não sei qual situação que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus de Nazaré, às vezes a sua situação foi a minha em 1997. A irmã falou, né, que eu realmente tirei o estômago, eu tive câncer, eu pedi viva de carniça, literalmente eu pedi viva de carniça. Eu pedi de carniça. E no banheiro também era uma dificuldade. Era uma dificuldade, uma tristeza, irmão, porque parecia que estourava uma fossa dentro da minha casa. Né? Minha irmã está ali, ela sabe que é verdade, né, para a glória do nome do Senhor. Mas eu tinha uma certeza no meu coração de que eu não ia morrer. Eu sabia que eu não ia morrer, porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus havia escrito
E eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é Deus de impossível. Ele é Deus de impossível. Essa não tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmã. Gente, eu sei onde é que por que eu tô fazendo a gente nessa hora? Irmão, tá falando, não tá falando, né? O negócio é o seguinte, por isso que eu tô falando. Desse, né? Eu sei pregar dessa forma. Glória a Deus, glória a Deus. Assim que você entrou aqui do lado, entristecida, sua alma angustiada, sua alma angustiada. E a palavra do Senhor fala, Deus mandava dizer que quando Ana foi lá no profeta Eli, que Eli vira para ela e fala assim: você está embriagada. Ela disse: olha, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, da multidão da minha tristeza, a minha alma tem se alimentado. A minha alma tem se alimentada de tristeza, a minha alma tem se alimentada de angústia, a minha alma tem se alimentada de dor. Era esse o problema de Ana. A alma de Ana hoje, naquela época, né? A alma de Ana, irmãos, era alimentada de tristeza, dor, desprezo e descaso. Era dessa forma a alma daquela mulher. Era dessa forma a alma daquela mulher. Até que ela orou. Essa palavra do Senhor. Que ela orou e chorou abundantemente. Eu disse que ela orou e chorou abundantemente diante dele. Que foi tomada por estar embriagada. Eu disse que foi tomada por estar embriagada. Embriagada. E a Bíblia diz que ele vira para ela e falou assim: olha, vai de paz. E o Deus de Israel concede o desejo do seu coração. Vai embora em paz. Vai em paz. Vai embora em paz. Vai embora em paz. A Bíblia diz, irmãos, que a tristeza já não fazia mais parte do coração de Ana, mas nada tinha acontecido. Não tinha acontecido nada na vida de Ana. Não tinha acontecido nada. A Bíblia diz que o profeta disse: olha, vai em paz. Você vai em paz. Vai em paz para a sua casa. Vai em paz, sai daqui, vai embora em paz. Vai embora para a sua casa em paz. Porque o Deus de Israel te abençoe. Esse Deus de Israel é que vai abençoar você aqui nessa noite. Esse Deus de Israel que está aqui nessa noite é que vai abençoar a sua vida. É que vai encher a sua vida de alegria do Senhor. Esse Deus de Israel que você entrou aqui nessa noite. Você entrou amargurada de alma. Você entrou entristecida de alma. Ah, tudo dá errado. Deus manda te perguntar desse jeito, dessa forma, moça. Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Acaso existe alguma coisa difícil para que o nosso Deus possa fazer? Acaso existe? Não. Vai com Deus que você serve. Você hoje será noite vai Deus de Israel, conceda o desejo do seu coração nessa noite. Porque Ele é Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu falei com Deus assim: deixa eu falar com o Senhor. Vou falar com o seu negócio. Eu já peguei que Ana sou. Então, de vez, ele falou: não, filha, mas é porque vai ter algum nada dessa forma. E Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso. Deus vai mudar esse cenário de dor, esse cenário de tristeza, esse cenário de angústia diferente. Um cenário de tristeza, um cenário de angústia, um cenário onde nós não tínhamos alegria. É quando nós não servíamos ao Senhor. E agora Satanás ele chega querendo embolar. Satanás chega querendo embaraçar nossas vidas. Satanás chega querendo embaraçar os nossos passos. Sabe por quê? Para que nós não venhamos estar na presença do Senhor. Mas o Deus de Israel nessa noite, Ele manda te dizer que Ele é o bom pastor da sua vida. Ele é o guia da sua vida. Ele é quem guia você. Ele é quem conduz você. Ele é quem leva você em paz. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te levantou da sepultura. Irmão, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Antes de aceitar Jesus como Senhor, essa palavra das nossas vidas. Antes de Jesus nos escolher, nós estávamos mortos. Mas a palavra de Deus diz que Ele veio para dar vida. Ele queria abundância nas nossas vidas. Ele veio mudar a história. Ele veio mudar o cenário. Eu tinha um cenário triste, um cenário de angústia. Eu nem sabia, eu ainda era pequena. Eu às vezes abria a boca, vocês saíam quase com um litro de água na minha boca. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu falei:
a sua alma, porque nessa noite Ele veio para mudar o cenário de muita gente neste lugar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. A presença de Deus é real neste lugar. Cagar os pés, já está cantando lá em cima. Senhor Jesus, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Ele está neste lugar. O Deus que eu sigo, o Deus que você serve, Ele veio a nossa história. A Bíblia diz que Ele mudou a história de Ana. A palavra do Senhor disse que quando Eli, o sacerdote, abençoa a Ana, ele fala para ela: vai em paz, vai para sua casa em paz. E o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Manda Deus te dizer nessa noite, moça, que Ele conhece o desejo do seu coração. Aleluia. Sai por essas portas em paz, porque o Deus de Israel vai conceder o desejo do seu coração, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas, de toda a alma que vem de Deus. Ele é o Senhor. Sai deste lugar essa noite. Glória a Deus. Aleluia, o poder do Espírito Santo vai operar um milagre na sua vida. Vai operar um milagre na sua vida. Aleluia. Você vai testemunhar o poder de Deus. Aleluia, Deus. Oh, maravilha. Ana era humilhada. Irmãos, Ana era humilhada. Coitada, né? Ela era humilhada. Ela estava tudo tranquila, né? Ela assim, ela tinha sede. Tinha sede, não tinha. Ela disse que ela era humilhada. A Bíblia diz que ela era humilhada. E ela fala assim: porque a multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tem falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante não é mais triste. Levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se levantou. Eita glória! Aleluia! Quer dizer para você nessa noite. Escreve no papel, senhora. Deus mandou dizer que nessa noite Ele lembrou de vocês. Aleluia! Deus, Ele tem lembrado de vocês. Deus, Ele tem lembrado de você. A multidão de pedras que joga em você. A multidão de acusações sem fundamento que joga em você. A multidão de dizer que você arrancou e tirou o que era dos outros. Manda Deus te dizer nessa noite, desse jeito e dessa forma, você não tirou nada de ninguém, você não arrancou nada de ninguém. Deus nessa noite manda te dizer: deita a sua cabeça no travesseiro em paz e dorme sobre o justo, porque Deus está na sua vida neste lugar. Manda Deus te dizer assim: olha, Deus se lembrar deste lugar. Deus tem visto este lugar. Deus tem aceitado a adoração que sai deste lugar. Chegando da graça de Deus. Ensina a adoração que tem que curar. Então a adoração para restaurar vidas. Adoração que tem que curar o povo. Que tem que curar a alma do povo. Esse é o Deus que se lembra. Esse é o Deus que restaura a sua vida nessa noite. Esse é o Deus que opera milagres na sua vida nessa noite. Esse é o Deus que opera milagres. Eu acho lindo a passagem da Bíblia que fala de um curso. Eu gosto muito desse trem de cura, porque eu sou primeiro do trem. Só Jesus, aí eu não fizeram, ele aconteceu, e fez uma macumba, não sei o que, eu tô ruim demais, daí eu já chega lá em casa, fiquei 16 dias. Vai morrer. Deus, agora eu vou. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu comecei a arredar assim na parede, até que eu consegui sentar na cama. Eu sentei na cama por volta de 4 horas da manhã. Eu falei: não, Jesus, tem misericórdia, acho que dessa vez ele chegou a hora, né? Mas tudo é bom, desde 97 que eu vi, então, né? Aí eu orei, coloquei meu pai na mão do Senhor, Jesus guardava da vez, esse meu paciência com meu pai. Irmãos, a minha irmã ficou de lá em casa no ciclo de oração. Ficou de lá em casa no ciclo de oração.
de 4 horas da manhã. Por volta de 4 horas da manhã, outro estado. A vida de alguém era ceifada. A vida de alguém era ceifada. As irmãs chegaram em casa. A irmã Gal falou para mim e falou assim: olha, pastor, 3 horas da manhã eu estava orando pela senhora. Deus mandou falar para a senhora que ele fez um movimento. Deus se quiser. Ele fez um movimento na vida da senhora. Eu falei assim, tipo assim, né? O que era para vir para cá, ele fez assim. Ele virou para lá. Isso era depois de 3 horas da manhã, porque 3 horas eu fui Deus para orar pela senhora. Irmãos, passou pouco tempo, passou pouco tempo. Aliás, eu já sabia da notícia desde 11h30 da manhã. Alguém tinha descido a sepultura. Alguém tinha descido. Incrível. Caçula de uma família, igualzinho ele. Caçula de uma família tinha descido a sepultura. Esse é o Deus que toma a minha causa e toma a sua causa nas mãos. Ele é o Senhor que peleja pela sua vida. Ele é o Deus que luta por você. Ele é o Deus que briga por você. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra. Ele é o Deus que opera prodígio, milagres e maravilhas. A Bíblia diz, irmãos, que a mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas dele. Mas a Bíblia diz que o centurião falou: olha, não precisa ir lá não, Jesus. Se o Senhor der uma ordem, o meu criado vai ser curado. O meu servo vai ser curado. Eu sei que vai. Eu sei que vai. E a Bíblia diz que Bartimeu clamou por Jesus. Ele gritou por Jesus. Ele pediu que o Senhor o curasse. E uma multidão empurrava aquele homem. Uma multidão passava. E aquele homem estava na beirada e a multidão passava. E o menino andava ele cala a boca. E dizia: sai pra lá, Bartimeu. Jesus não está nem aí para você não. Jesus não quer saber da sua vida não. Você é cego, sai pra lá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Bartimeu começa a gritar. Bartimeu começa a gritar com o coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou. Jesus, ele parou. Sabe por que Jesus parou? Porque Bartimeu conseguiu fazer com que Jesus de Nazaré parasse. Porque ele chamou além da multidão. Ele gritou por Jesus com o coração. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Senhor que você serve. Então nessa noite chame por ele, grite por ele. Mas faça Jesus parar. Aleluia. Faça Jesus parar para olhar para você, porque ele parou para olhar para mim. Ele parou para olhar para parte de mim. Irmãos, ele parou. A Bíblia diz que existia um tanque chamado Betesda. E nesse tanque, vez por outra, o ônibus descia, as águas eram balançadas na glória do nome do Senhor, e primeiro que chegasse nas águas, a palavra do Senhor diz que a pessoa era restaurada por poder de Deus. Aí a gente fala assim: se eu tivesse ajudado no posto, a corrida era cruel. O posto cego, paralítico, muito sujo. Irmãos, imagina a corrida que era essa, né? Ah, se eu tivesse lá, eu levava o paralítico lá na casa de Deus. Eu não levava não, eu não levava não. Mas se eu tivesse um câncer, você que dor que aquilo dói dentro dos ossos. Dói dentro dos ossos. Nós devemos ser os primeiros a pular dentro do tanque. Porque todo mundo que estava ali queria a bênção de Deus. Todo mundo que estava ali queria ser abençoado por Deus. Queria ser curado por Deus. Mas Jesus, a Bíblia não relata outra passagem de Jesus nesse lugar, nesse mesmo lugar, curando, sarando, restaurando. Mas a Bíblia diz que Jesus chega perto de um homem, aonde a cama dele, ele já está na cama há 38 anos. Ele está naquela cama, a Bíblia não diz que ele tem 38 anos, mas 38 anos ele está ali naquela cama, naquela situação ali, e ninguém leva ele até o tanque. E Jesus chega perto dele e diz: ei, você vai ficar curado. Ei, o Senhor vai te perguntar nessa noite: você quer ficar curado? Você quer ficar sarado? Você quer que Jesus cure você? A Bíblia diz que aquele homem falou assim para Jesus de Nazaré: olha, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá no tanque antes que ou depois que o anjo desça. Sempre tem alguém chegando. E a Bíblia diz que Jesus é tão lindo. Mas Jesus é tão lindo. Imagina Jesus olhando para aquele moço deitado, com aquele olhar de misericórdia, e virando para ele e falando: pega a sua cama e anda. Levanta, pega a sua cama e anda. A Bíblia diz que ele levantou e andou para a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer para você essa noite que o Deus que você serve, o Deus que você tem buscado neste lugar, aquele que criou os céus e a terra, é Deus de milagres. E Deus quer operar milagres neste lugar. E Deus quer operar milagres através
É isso que você precisa. A Bíblia diz, irmão, que Jesus é o meu guia. Jesus é o meu guia. Jesus é o Senhor da minha vida. É o Senhor aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você que Ana tinha um problema, ela não podia ter filhos, mas Deus se lembrou dela. Eu quero dizer para você que havia um cego chamado Bartimeu e ele alcançou o favor de Deus. Eu quero dizer para você que havia coxos e que alcançaram o favor de Deus, leprosos que alcançaram o favor de Deus, foram curados, sarados e restaurados da glória do nome do Senhor. Porque esse tempo neste lugar, eu não sou doida, mas esse tempo neste lugar, filha, é tempo de cura, é tempo de restauração. Pois Jesus é que foi aonde ele está. Jesus é que foi aonde ele está. Jesus foi aonde ele está. Eu fico imaginando, eu já sei, eu fico imaginando assim, ele gritando Jesus com o coração. Deus, tem misericórdia de mim. Olha a situação que eu estou. Olha a situação. Eu imagino Jesus ignorando. Eu estou chegando. Eu já estou chegando. Eu já estou chegando. Glória a Deus. Quando de surpresa chega Jesus. Chega Jesus e pergunta para o homem assim: o que tu queres que eu te faça? Queres ficar aqui? A Bíblia diz que o homem fala assim: não tem ninguém que faça isso por mim. Não tem ninguém que faça isso por mim. Às vezes tem coisa na nossa vida que ninguém pode fazer por nós. Quem pode fazer é só Jesus de Nazaré. É só Jesus de Nazaré. Tem coisas nas suas vidas, na nossa vida, que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer para mim. Ninguém pode fazer para você. É só Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Deus falou com aquele homem, o Senhor Jesus falou para ele: filho, pega a sua cama, tão simples, né? Pega a sua cama, levanta e anda, vai embora, filho. Sai daqui, né? Eu imagino que aquele homem devia ter uma preocupação em cima. Isso aí, eu lembro, não faço não, mas é verdade. Eu imagino que o que ele não fazia, né? Vai, hoje para. Eu imagino aquele homem preocupado, né, Tadinha? Porque é necessidades humanas, irmão. Na verdade, o moço tinha necessidade, a preocupação. Aí você entra aqui preocupado. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Jesus, o que o Senhor vai fazer? Senhor, o Senhor sabe, Deus, que eu estou com o meu coração apertado. Manda Deus te dizer desse jeito e dessa forma, irmã. Desse jeito e dessa forma. Eu não sou doida. Desse jeito e dessa forma. Da sua filha, cuida Ele. É Ele quem cuida. Põe paz no seu coração. Porque foi Ele quem fez. Pode pôr paz no seu coração. Alegrar o seu coração. Porque foi Deus quem fez. Manda Deus te dizer nessa noite: é um gigante diante do Senhor Deus que criou o céu. Ele é um gigante na oração, um gigante no temor e tremor a Deus, um gigante em reverência ao Deus que ele serve. Põe paz no seu coração. Põe paz no seu coração. Põe paz no seu coração. A Bíblia diz, irmãos, que quando Ana foi embora, ele falou: vai em paz. Vai em paz, meu filho. Vai com Jesus, né? Que Deus de Israel esteja sobre a sua vida. Vai em paz. Vai em paz. De maneira alguma, manda Deus te dizer que de maneira alguma Deus ia deixar aquilo que é dele entrar em uma enrascada nessa casa. Irmã, vai ser fácil, não sei, né? Eu não entendo disso. Mas Deus vai falar com vocês. Fácil pode até não ser, mas Ele está mas quando Jesus está no barco, faz toda a diferença. Eu falo com você, se eu morrer hoje, eu já tive 18 anos de lucro. Para a glória de Deus. Já vivi 18 anos para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Já vivi 18 anos a mais do que era para viver o normal. Porque quando eu operei, o médico falou comigo assim, que ia passar por uns dias, né, um mês, 6 meses, eu ia descer esse ponto. Hoje é 2016. Eu estou
Salmo 91. E é esse mesmo Senhor do Salmo 23. O Salmo 91 diz que é o pastor, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele manda dizer nesse lado de Deus, é o homem de Deus, que vai realizar o desejo do seu coração. Quando você orou, quando você chorou dentro da sua casa, quando você clamou naquele lugar, Deus manda te dizer que ele ouviu a sua ele ouviu o seu clamor. Esse é o poder de Deus. Eu entendi que o bolo de casa era uma cara triste, né? Aí um dia ele pediu operar, um dia eu pedi internar lá, falei com Jesus, eu disse, ó Jesus, eu queria internar lá no Hospital Santa Mônica. Aí eu orei que eu queria ficar no quarto 29, que era do meu IPS, porque tinha uma janela e um banheiro. Eu sabia que tinha esse quarto lá. Aí quando eu cheguei, né, juntei minha sacolinha no supermercado, entrei em lotação sozinha, capaz, irmã, nada bom. Fui em lotação, mas ninguém comprou um doce, sabe, me dá toda a comida de câncer poderoso. Aí cheguei na portaria e falei assim, eu queria ficar no quarto 29, tipo assim, né, a moça tipo assim, como assim, né, BPS, tudo assim. Aí eles estavam tudo com dó de mim, coitado, até que eu ia morrer, né, irmão? Aí eu falei, amanhã, depois da cirurgia, se, né, algum paciente for liberado, nós não colocamos nada, eu falei assim, tá, deixa eu estar. E entrei, irmãos, eu não dormia. Eu já tinha 4 anos que eu não dormia de dor. Eu consegui encostar o joelho aqui assim, deitada. E chegou um tempo, né, na minha vida, quando eu estava com essa enfermidade, que eu não conseguia mais ajoelhar para orar. Porque minha barriga era muito grandona. Era aquele barrigão muito grandão, então eu não conseguia mais orar. Aí quando foi no outro dia de manhã cedo, né, assim, um pouquinho da manhã, a janela do Santa Mônica estava com assim, né, eu fiquei naquele quarto de lá. Aí meu cunhado chegou, ele veio do Brasil, ele chegou e chorando, falando assim, ó, canta o hino tal, né, minha filha? Aí eu falei, cara, eu chorei e falei, você chora não, senhor, por que você está chorando? Eu não vou morrer, não. Sabe o que eu falei, não chora não, senhor, eu não vou morrer, não, não chora não, não precisa chorar não. Aí quando eu fui lá fora, estava todo mundo lá, meu pai, minhas irmãs, a minha mãe, o senhor já recolheu, minhas irmãs, estavam tudo lá fora. Aí eu chamei minha irmã para acudir ele, porque ele estava chorando muito. Ele não precisava chorar. Eu falei, você não precisa chorar. Eu não vou morrer. Mas eu tinha convicção no meu coração de que eu não ia morrer. Sabe por quê, irmãos? Quem havia feito uma promessa na minha vida era Deus Jesus. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso para trazer à existência a promessa sobre as nossas vidas. Ele é Deus que traz à existência aquilo que não existe na nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Um dia minha barriga é muito grande, eu virei para minha irmã, eu orei e falei, meu Deus, o que minha barriga tem, Senhor? Minha barriga saiu grandona, eu cheguei com um tanto de bichinho. Você entende como é que é o bicho que a Deus me mostrou? Um tanto de bichinho, esse cara assim na minha barriga assim. Tinha noite sem parar. Eu peguei e falei, minha irmã, sonhei que minha barriga estava cheia de bichinho e eles comiam a minha barriga. Aí minha irmã estava lavando a janela, quase cai da janela, porque eu não podia saber, que se eu soubesse eu morria depressa. Então eu achava que eu tinha música. Né? Eu era crente, quem me mentiu, eu não achava que eu também mentia, né? Irmãos, a minha irmã quase caiu dentro da escada, lavando a janela. Aí veio eu ser como eu sonhei, aí veio eu ser. Gente, onde eu sonhei, lá esse eu sonhei pra lá. Não tem nada disso não. Eu deve estar até casal, porque é crente, né? Deve ser nada, tá na minha cabeça mesmo. Minha barriga do coelho. Mas não era não, é porque o Deus é o seu. E o Deus que você serve é o Deus que mostra, é o Deus que revela, é o Deus que faz a nossa vida. Esse Deus, ele faz a minha vida e ele faz a sua vida o impossível. É esse Deus que faz na minha vida e na sua vida. Ele faz. E eu que não opera milagres. Ele opera milagres. O Senhor vem nessa noite. O Espírito de Deus está no meu coração. Ele vem nessa noite para curar. Ele vem nessa noite para restaurar. Ele vem nessa noite para fazer novo, tudo de novo na vida de Deus. Esse é o Senhor que você serve. Esse é o Senhor que te ama. Esse é o Deus que opera milagres. E Ele vai operar milagres. Esse é Deus possível. Esse é o Deus que você serve, irmãos. O Deus de milagres. É o Deus de milagres. O Deus de milagres. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Deus vai operar milagres neste lugar. Deus vai operar milagres neste lugar. Deus vai operar milagres neste lugar. As pessoas vão chegar aqui doentes, vão chegar enfermas. E o poder de Deus vai alcançar essas pessoas para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Então corta pela raiz todo o mal que tem
para a glória do nome do Senhor. Para a glória do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Mas quando eu digo que Deus vai operar milagres, porque Deus vai operar milagres mesmo. Deus vai operar milagres mesmo. Você veja, tinha uma criança de 8 anos de idade, diabética. E a avó começou a levar no ciclo de oração, e nós começamos a orar. Nós começamos a orar e ele queria ser curado, ele queria ser curado. Nós fomos orando, orando. Um dia ela faz o exame, o menino não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada para a glória de Deus. É isso que Deus vai operar neste lugar. É isso que Deus quer operar através da vida dos irmãos neste lugar. O que Deus vai operar aqui é que canceroso vai entrar neste lugar aqui, passando mal, sentindo dor, mas vai passar por aquelas portas, curado e restaurado pelo poder de Deus. É isso que Deus quer na igreja. É isso que Deus quer neste lugar. O tempo de chorar acabou. O tempo de chorar acabou. É tempo de cantar. É tempo de sorrir. É tempo de estar na presença do Senhor. Esse é o novo tempo para este lugar. Esse é o tempo da promessa começar a cumprir. Esse é o tempo da promessa começar a existir na vida de cada um de vocês. Na vida de cada um de vocês neste lugar. Eu nunca falei esse lugar, eu nunca já fui pegar na terra. Deus, uau, Deus só vai operar nada, eu não opero. Eu nunca, mas Deus vai operar milagres neste lugar. Sabe por quê? Eu não estou dizendo que são todos. Eu não estou dizendo que são todos. Mas tem gente neste lugar com coração sincero. Tem gente neste lugar que tem buscado o Senhor de verdade. Tem gente neste lugar que tem clamado o Senhor pela madrugada. Tem chorado pela obra de Deus. Tem clamado ao Senhor pelas almas. E essa restauração é a hora de chegar neste lugar. É a hora de Deus operar neste lugar. É a hora de Deus trazer neste lugar o impossível. É a hora de Deus trazer o impossível neste lugar. Deus, Ele vai trazer o impossível neste lugar. Você tem buscado, você tem clamado, você tem pedido ao Senhor. Deus, eu quero milagres. Senhor, eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres, Senhor, acontecer. Eu quero ver milagres, Jesus, acontecer neste lugar. É milagres que Deus manda te dizer que você vai ver, para a glória do nome do Senhor. É milagres que você vai ver. Não é milagre que você quer. Oh, glória! Porque eu só preciso ver milagres. Para botar meu braço, o Senhor manda te dizer desse jeito, dessa forma, moço. Ele tem procurado verdadeiros adoradores. Eu adoro em espírito e em verdade. O Senhor manda te dizer nessa noite. Ele tem encontrado